Salve, galerinha do TVQ, pessoal do Anjo da Guarda, sejam bem-vindos à oficina de rap. E agora eu vou começar a oficina cantando uma composição minha, que fala a respeito sobre onde eu moro, algumas coisas relacionadas à vida em si, e espero que vocês gostem. A maldade desses caras do sistema vai além, disposto a matar pessoas pelo seu próprio bem. Sociedade assustada, eu fico indignado, cansado de ir no mercado, segurança espiado, olhando pra todo lado, fico louco. Só porque eu sou preto eu passo esse sufoco e todo dia indo pro trampo eu faço minha oração, porque a maldade desse mundo já passa de 1 milhão. A sociedade tá cansada do abuso desses caras de guarda que é protegido pelo sistema, promete segurança e falha, mas laxe curta minha vida, não vou me apavorar com esse tal de coxinha. Teologia que eu mando não é pra se revoltar, é pra entrar na sua mente e tentar conscientizar. Ei, da Amanda York, um lugar conhecido por ato de vários locks, pessoas mortas, vítimas de uma Glock. Quando a polícia chega vendo o ato de um sangue frio, todos na favela entram nessa vibe de que ninguém viu, mas só estão assustados, dedo de gesso é cobrado, por isso tome cuidado, culpado ou inocente, se você está junto, também vai ser pipocado. Por isso ando ligeiro, não há nenhum problema em ser cabreiro, meu parceiro deixa minha vida sempre em primeiro, mano, e essa nova geração, que não sabe mais ver televisão, se transforma em robôs com o celular na mão. Fico indignado. Pega, pega não existe, só sinto adrenalina se estiver armado, isso me deixa preocupado. Tamandaré, só que as coisas não são bem assim, não tem só coisa ruim, os moleque independente do fim, quer ver sua véia feliz. Ultimamente eu sigo sonhando, uma mansão pra coroa eu dando, os malas eu vou tá portando, de tanto que o meu som vai tá estourando, andando com os manos, projeto meus planos, pra eles eu sigo conquistando, por onde eu ando eu tô improvisando, o rap tá no sangue, já virou cotidiano. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do som. E agora, para começar a live, a oficina de vez agora, eu quero que todo mundo se apresente, fale um pouco do que vocês gostam de fazer, qual é o seu estilo de música e o que a música significa para vocês. Ô, Caio, eu acho que poderia começar contigo, né? Se apresentando, pode ser? Beleza. Então, meu nome é Caio Francisco, estudo no Marista Escola Social, tenho 14 anos e meu estilo musical é hip hop, trap, funk em geral. E música para mim significa vida, porque para mim a música faz parte da vida de todo ser humano e de tudo na vida. Então, sem a música, na minha opinião, a música seria um erro. Então, a música para mim significa vida. Então, eu sou o Vitor, eu estudo no Marista Anjo da Guarda, e eu acho que meu estilo preferido de música é o rap também, o rap que eu gosto de ouvir, eu gosto dos artistas como Tupac, Kendrick Lamar, e para mim a música representa algo como passatempo e também algo para se divertir também. Pode ser Elisa? Então, meu nome é Elisa, eu sou do Marista Anjo da Guarda e pra mim, eu sou muito eclética, eu gosto de qualquer tipo de música, tirando rock. E pra mim música significa, tipo, a minha vida, porque eu não consigo passar um dia sem ouvir música, eu estudo ouvindo música, eu não sei nem o que seria da minha vida sem música, porque me ajuda bem nos estudos, eu consigo fazer exercício melhor ouvindo música, é isso. Oi, tudo bem? Meu nome é Malu, eu tenho 15 anos, eu estudo no Marista Anjo da Guarda. Para mim, música são emoções que a gente sente, é um jeito da gente conseguir
falar para as outras pessoas o que a gente não consegue descrever com palavras. E é uma coisa muito legal, muito presente na minha vida também. Todo dia eu estou escutando música e me deixa muito feliz. Eu gosto muito de qualquer estilo, de pagode, hip hop, pop. É isso. Mais alguém? Rafa? Tá dando para me ouvir bem? Sim. Meu nome é Rafaela, eu estudo no Anjo da Guarda Marista. Eu escuto todo tipo de música, não tenho nenhum preferido. E para mim, música é um meio de transporte, porque ela leva a gente para um lugar onde a gente se sente mais calmo, melhor, e que a gente consegue fazer as coisas no nosso cotidiano de uma maneira mais produtiva para algumas pessoas. Eu tô sempre de fone, eu sempre tô escutando música, então eu não consigo viver sem. É isso. Diria que a música acalma as pessoas, né? Distrai de momentos Exatamente. momentos difíceis. Bom. Então, agora a gente vai... Falta a Sami ainda, Caio. Fala, Sami. Tá, meu nome é Samara. Tá dando pra me ouvir? Tá. Tá, então tá. Meu nome é Samara, mas normalmente todo mundo me chama de Sami. Eu tenho 15 anos. E a música pra mim é, tipo, tudo, assim, porque desde pequena eu sou muito conectada à música, porque meu pai canta e eu toco. Eu sempre toquei, assim, desde quando eu consegui pegar no instrumento, eu toco. E aí eu não consigo ficar sem tocar. E, não sei, a música pra mim é, tipo, é um lugar ali de paz. É onde, às vezes eu tô estressada, eu vou ali ouvir uma música pra ficar melhor, ou quando eu tô triste. Isso, exatamente. Então, bom, agora a gente vai assistir um vídeo curtinho falando a respeito do rap em si. TV Rap Nacional. Porque eu acredito na democracia de ideias, das ideias, do diálogo, das contradições, das ideias, dos confrontos de ideias. Não existe unanimidade. Não existe também profeta MC. Não existe, meu parceiro. Um abraço, todos querem a mesma coisa. Raça infeliz. MCs. Raça infeliz. Seres humanos com o microfone na mão. Vaidosos por natureza. Cuidado com eles. Carinho. Mais pra nada é compromisso e vai de hoje a isso. Mantendo a sigla, essa vontade de ter funk. Marginal, diga se cresce. Não joga tempo lento, mas superando. É um estilo de vida que eu escolhi, não fui escolhido e não fui obrigado a entrar. Eu escolhi entrar e tudo que eu sou hoje, o jeito que eu vejo o mundo, o jeito que eu me comporto, o jeito de criar meus filhos, foi o hip hop que deu essa perspectiva. Eu me apaixonei, eu me identifiquei e tô aí. E o melhor ainda está por vir. Tô com 43 agora, me sinto com 23. Entendeu? Agora que eu me sinto jovem mesmo. Porque é um estilo de vida jovem. É jovem. Jay-Z tem 44 anos, você vê o Jay-Z, picadilha, certo? Você vê o ICT tem quase 50 anos, Chunky D, os caras tudo jovem. Jovem, né? O estilo jovem, bonezinho, correntinha, pai, é jovem. Entendeu? Então essa juventude, ela tem muita força, né? Mas a vontade de viver, né? O rap, assim como o punk, para mim, representam uma faculdade, assim, uma escola de vida, um determinante de valores, sacou? Um determinante de caráter. Tudo. Se eu vivo hoje, respiro, como, duro, meu sonho, rap.
entendeu? Eu faço parte da cultura hip hop há meados mais de 20 anos, uns 15 anos já cantando. É a minha vida. E aí tudo que isso pode representar, né? Não sei esmiuçar. Acho que se eu ficar te explicando aqui, a gente vai fazer um documentário assim sobre isso. É a minha vida, o rap é a minha vida. O poder que uma música pode fazer, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Quando uma pessoa viu, tá mal pra caramba, colar numa festa, viu um som foda que o DJ tocou e dá uma autoestima pro cara, tipo, procurar um trampo no outro dia, sabe? Ou continuar batalhando no seu sonho. O rap é tudo pra mim, mudou minha vida. A música mudou minha vida e eu devo só o rap. Se não fosse o rap, eu acho que eu não sei onde eu estaria hoje. Eu tentei parar com o rap, arranjei emprego, fui mó bem sucedido, fui feliz, ganhei dinheiro e tudo mais. Só que a primeira coisa que aconteceu quando eu perdi o emprego foi, mano, caraca, eu tenho tanta coisa pra falar acumulada que eu vou fazer um álbum. Fiz um álbum com 20 músicas, tá ligado? O rap representa pra mim, primeiro de tudo, libertação, que é onde eu me senti mais à vontade pra falar o que eu queria. Em outros estilos musicais jamais poderia falar de temas como eu falo no rap. E em primeiro lugar rap pra mim é libertação, segundo é coração, e terceiro é uma responsabilidade muito grande. Rap é religião, na realidade, né? Tem aquela religião que o pessoal segue puro e tem aqueles que só curtem e tal, mas o rap é isso, é uma religião. Faz uma legal mesmo, depois que você começa a entender toda essa parada e você tipo escreve, começa a ver que quanto mais você escreve, melhor você fica, e você consegue tratar suas angústias, sabe, seu desespero, sua raiva, do mundo, enfim. Rap é foda, mano. Rap é um bagulho que é 1000 grau mesmo, assim. Pra nós fazer hoje, ser estudado no futuro, assim, saca? Mano, eu era motoboy, podia estar. Fui operador de Lava Jato, podia estar lá, tá ligado? Fui tudo que você imaginar já, tá ligado? E eu fiquei aonde? Não, larguei tudo. Foi namorada que subiu. Foi. Mano, subiu amigo, subiu todo mundo por causa de quem? O rap, mano. O rap. Eu nunca tinha ouvido nada que me fizesse, tipo, marche, vai, tá ligado? Tudo que eu ouvia me deixava meio que pra baixo. E quando eu vi Sobrevivendo no Inferno... Sobrevivendo no Inferno é um manual É um manual para negros, mano. Ó, presta atenção, acorda, João. Acorda e presta atenção, por que você tá assim? Você não sabe por que você tá aí preso, fudido. Aí é por causa disso daqui, ó. E o rap pra mim é isso, tá ligado? A hora que você precisar, o rap tá ali, ó. Você quer o quê? Incentivo, é o que você precisa, motivação pra quê na sua vida? Tá aqui, ó. Pra mim, a minha música que é foda, se eu quiser ficar foda, é só eu colocar nele o drama e o bagulho ficar louco, tá ligado? O bagulho parece que vai enchendo sua veia de sangue e te dando força, falar aí, mano, é isso aí, tio. Vai que é você, mano, tá ligado? Olha de onde você saiu, olha onde você tá e olha onde você pode chegar. E aí, povo, assistiram? Aham. Tá. Sim, eu adorei. E quero que vocês me dêem a opinião de ver. vocês que acharam do vídeo e tal, sobre o que retratava. Se alguém quiser falar um pouquinho sobre, a respeito do que achou. Assim, eu adorei de verdade. Eu acho que eu vou assistir tudo depois, porque conforme eu vi que cada um vai falando, eu começava a entender mais sobre o rap e tipo, o que ele traz para essas pessoas. E eu achei tipo, muito legal. Massa, né? Então, eu gostei bastante que ele fala, ele entrevista os rappers e fala o que cada um pensa e que isso é bem legal, que a galera que não escuta ou não acompanha não tem ideia disso.
Eu achei legal que a gente pôde ter uma ideia do que é para as pessoas, né? Tipo, eu nunca fui tão chegada no rap, assim. E daí ver o que essas pessoas passam só para ter o rap na vida deles, e que nem aquele cara falou. Eu não fui escolhido, ninguém me forçou, eu escolhi o rap. Eu achei isso bem legal, que, tipo, é uma vida para eles, né? É tudo para eles. Faz parte da vida deles, né? Mais alguém? Falta alguém? Falta, né? Mas na verdade eu queria mais pedir desculpa porque demorou muito para carregar e aí não deu tempo de eu ver quase nada. Então eu não consegui entender direito, mas eu vou ver tudo depois. Mas você conseguiu ver um pouquinho, pelo menos? Não deu tempo. Eu vi os primeiros 5 segundos e daí já tinha que ter voltado. Não, a internet me sacaneou um pouco agora. Isso acontece. Então, o vídeo... Caio, só um instantinho. Pessoal, eu vou deixar uma trilha formativa para vocês aqui no chat sobre a história do rap, né, trazendo várias curiosidades, diversos documentários aqui no chat, né, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar e tipo, vídeos complementares. Né? Então, eu vou colocar aqui do lado, inclusive, esse documentário, né? Vocês podem assistir depois em casa com calma, né? Porque o tempo que a gente tem para discutir uma temática que ela é gigante, né? Então, numa tarde, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto que é enorme, né? Então, dá para vocês em casa depois assistir. Quem gosta, quem curte, né? Assistir com calma. Beleza? Então, agora eu vou chamar o Douglas e a Tayami para trazer umas curiosidades para a gente. Eu começo já? Oi, tudo bom? Posso começar? Mete bala, cachorro. Beleza. Oi, tudo bom? Meu nome é Douglas, eu estudo na Centro Social Marista Ecológica e hoje eu vou falar sobre os rappers. Aqui, ó. Os rappers dentro do rap. Os rappers falam nas músicas observações diárias vividas nas comunidades. Falam coisas que a mídia esconde. Rappers que ficaram muito famosos, como Mano Brown, do Racionais, Sabotagem, Tupac, Projota, Emicida, entre outros. Hoje em dia, o rap fala de todos os assuntos: amor, discriminação, preconceito, entre outros. Muitos rappers vieram da favela, de família pobre, e lutam para abrir os olhos da população contra o preconceito. E também estimulam os jovens a não cair no mundo do crime e viverem socialmente. Eu sou Heron, 13 anos, do Centro Social Marista Social Ecológica, e eu queria falar aqui um pouco do básico e algumas curiosidades do rap. Tem danças como a breakdance, que por algum motivo chama dança de quebra, o freestyle, que é mais uma das danças do hip hop. E sobre o hip hop, ele foi criado em 1970, década de 70, em Nova York, na América. E um dos caras que fizeram o conceito de hip hop foi o DJ Afrika Bambaataa, com seu nome artístico como Kevin Donovan. Ele uniu estilos como o funk, o rap, um pouco de jazz, e assim foi criado o hip hop. O hip, que significa moderno, e o hop, que significa dança, ou seja, dança moderna, estilo moderno. E ele tem os elementos do rap, ele tem o rap e os DJs, que são os músicos artistas, danças como breakdance, a arte deles como grafite, que é uma arte urbana. Algum de vocês tem alguma pergunta? Poesia, rap, hip hop. É natural, né? Tipo, quando a gente fala numa live, bater um nervosismo, um friozinho na barriga, né? Faz parte. Então, mas que é bem importante esse momento, quanto produção, né, e protagonismo juvenil. Acho que esse momento aqui nos fortalece, né, quanto jovens, quanto adolescente, né, e nos ajuda preparando para a vida, né, para outros momentos de debate, de questionamento.
Beleza? Vamos ouvir a Tayami? Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Tayami e hoje eu vim falar sobre o grafite. O grafite vem da cultura do hip hop, e o grafite ele serve para você expressar o que você está sentindo. Como muitas pessoas conhecem, muitas pessoas têm preconceito sobre o grafite, mas ele serve para manifestar o que você está sentindo e o que você tem crítica que você não vê. Então, às vezes a gente vê uma parede, vamos supor, a gente está no centro e você vê algumas paredes que estão sem cores, que estão sem vida. E isso te rotula. Quando você vê a vida, tipo, aí você entra e dali um pouco mais para frente você consegue ver os grafites na parede e fica tudo diferente. Às vezes você está num dia ruim e quando você vê aquilo, uma frase emocional, autorretratos às vezes tem algumas vezes tem um autorretrato de alguém que está ali que era um ente querido, então às vezes nos dá um astral melhor. Então ele serve para muitas coisas, às vezes emocionalmente. Ele vem da cultura e hoje em dia temos um grande sotaque do grafite e muitas pessoas utilizam ele para expressar os seus sentimentos e criticar paredes que não têm cor e o que eles não querem. Então serve para você expressar seus sentimentos e manifestar suas críticas. Isso. O grafite ele tem muito essa de expressão social. Ele tem o papel de a gente se manifestar o que a gente pensa, o que a gente quer falar. Muitas vezes as pessoas pegam o grafite como forma de identidade. Elas criam sua identidade em forma de grafite. Elas transmitem mensagens, que nem a Tami falou, críticas muitas vezes do governo, muitas vezes em muitas coisas que ocorrem. Então, o grafite é uma forma de você manifestar os seus sentimentos, suas ideias, tudo. Até como forma de arte também. Muito, muito massa. Fala pessoal, boa tarde a todos e todas aqui. Me apresentar, meu nome é Elias Neves, eu sou educador de música aqui na Marista Escola Social e Ecológica, e para mim é um motivo de muita alegria estar aqui compartilhando com vocês, ouvindo, trocando ideia e trocando conhecimento, né? E trazendo um pouquinho daquilo que a gente já teve vivenciado e ouvindo as experiências de vocês também, né? Então, muito bacana aí a discussão, a gente trazer para essa questão da discussão mesmo, da importância, né, dessa arte, desse tipo de arte, né? Como foi trazido aqui, como foi colocado aqui. A gente sabe que o rap e o hip hop, então, e o grafite, aliás, né, fazem parte, então, de uma cultura maior, né? São expressões dessa cultura que é a cultura do hip hop, né? E muito bacana, assim, ouvir as experiências de vocês aí, né, quando vocês trouxeram a respeito do gosto musical, né, do que vocês entendem aí, né, o que vocês gostam, da identificação de vocês com o estilo. Alguns, né, que falaram que são ecléticos, outros que são mais específicos, né, para essa parte do rap. Então, muito, muito bacana. A gente, com o Caio aqui, vai estar trocando uma ideia, né, conversando aí, trazendo algumas coisas, alguns elementos bem bacanas para vocês, assim, né, para a gente, conhecimento mesmo, né, sempre é bom. Então, gente, eu vou falar um pouco mais a respeito do hip hop em si, como surgiu, as suas mudanças e tal, né, porque o rap, ele tem muito tempo, ele foi criado, os jamaicanos trouxeram para os Estados Unidos na década de 90, daí eles estavam buscando alguns estilos diferentes de música e acabou trazendo. E o rap, ele sempre, nas antigas, ele sempre falava sobre os problemas sociais, os problemas do gueto, os problemas periféricos, né? Que retratava as dificuldades que eles passavam, as violências que ocorriam e tal. Daí ele foi passando por muitas mudanças, tanto que o rap ele já se relaciona a outros estilos musicais que acabam pegando uma forte influência, né? Como as culturas em geral sempre se influenciam. Daí, como exemplo, a gente pode pegar o jazz, tem grande influência do hip hop, o reggae,
ao breakdance também. Então, é muito, muito interessante essa mentalidade, assim. Bacana esse conceito, contexto que o Caio trouxe aqui, né, só fazendo uma observação em relação ao período, né, em que o rap ele vem para os Estados Unidos pelos jamaicanos, na realidade, só fazendo uma adequação aí, foi na década de 70, né, na década de 1970. Então, como o Caio trouxe ali mesmo, isso era algo comum na Jamaica, né, e onde tinham lá os carros de som, onde eram divulgadas as músicas do pessoal ali, né, daquela comunidade, daquela região. Junto com isso também tinha lá o cara que ele usava esse carro de som para poder também falar sobre os problemas, como o Caio falou, né, as questões daquela sociedade, daquela comunidade ali. Daí que surge, né, o cara que cuidava do som era o DJ, né? E o cara que estava ali, na verdade, falando sobre as questões mesmo dos problemas daquela comunidade, era o cara que depois, com o tempo, viria a ser o MC, que é o responsável por trazer toda a crítica, né? Dos aspectos sociais ali, do que acontecia naquela comunidade, né? Então, é bem, bem bacana. Houve uma questão complicada assim, na economia da Jamaica nesse tempo, né, na década de 70, e aí foi onde eles saíram então, da Jamaica e foram para os Estados Unidos para poder se instalar em busca, né, de uma vida melhor, e trouxeram toda essa cultura, né, do rap. E como é, né? O rap é uma coisa que fala muito sobre a cultura daquela região, daquela comunidade, e é muito assimilada a princípio pela periferia, foi assimilada, né, nesse sentido, porque as pessoas, quando saem da Jamaica, elas não tinham condições de ir e morar, se instalar nos melhores lugares, né, nos melhores bairros dos Estados Unidos, né, das cidades dos Estados Unidos. Então, eles acabaram indo ali para a periferia e foi a voz dessas pessoas acabou podendo ser ouvida, né, nas suas reivindicações, a procura, né, pelas soluções dos problemas deles ali. Então, muito bacana esse contexto, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa que de repente conhece dessa questão do início da origem, né, do rap? Alguém tem alguma? Podem ficar bem tranquilos, né? Aqui a gente está num bate-papo, uma troca de ideias, né? Então fiquem bem à vontade para fazer as colocações, caso vocês queiram, né? Alguém aí tem algo que julga interessante aí para trazer para a gente. Você está me ouvindo, Caio? Tô escutando. Eu não sei se vocês vão falar um pouquinho sobre essa questão do Brasil especificamente, vocês vão falar depois sobre essa questão do Brasil? Então, vou falar o papel do rap na vida das pessoas, tá ligado? Tipo, o rap, ele tinha, assim, como propósito em criticar, expressar a realidade que acontecia nas favelas. E por isso, o hip-hop, ele era muito, muito descriminalizado, ele era muito escondido das pessoas, ou seja, ele não era muito visível. Poucas pessoas, para as pessoas terem acesso era difícil, porque a mídia escondia e tal, sempre tinha uma ideia errada. Então, hoje em dia, o rap, ele teve uma mudança muito grande, ou seja, hoje em dia você vê rap em canções românticas, em canções falando sobre temas específicos. Então, o rap, ele se expandiu de uma forma muito grande. E a importância do rap é que, mano, o rap, ele sempre tá ali como uma forma de refúgio para muitas pessoas. Como vocês viram no vídeo e tal, o rap, ele tem esse papel de resgate também. Ou seja, muitas pessoas estão em momentos difíceis da vida, sempre, como vocês viram no vídeo lá, algumas pessoas, tipo, sentem um vazio, e a música em si, também como hip hop, sempre acolhem as pessoas. Tipo, é uma coisa que as pessoas se interessam, buscam atrás, e o hip hop, ele sempre faz isso, tá ligado? Vale ressaltar também
que quando a gente fala em relação à questão aqui, né, no Brasil, a gente não pode se esquecer que no início, aí, quando o Caio trouxe ali a questão dos anos 90, eu acho que é porque aqui no Brasil se popularizou mais nesse período, né? Final ali da década de 80, década de 90, início da década de 90, onde a gente teve aí dos precursores, né, que era aquele grupo Racionais MC, né? Até o líder deles, citado pelo Douglas ali, né, o Mano Brown, onde naquele momento ali, o rap ele surgiu como uma voz mesmo para os anseios da comunidade, né? Então, uma voz para os anseios da periferia, né? Então, eram músicos que falavam muito sobre o cotidiano daquelas pessoas. Hoje, ele está um pouco mais popularizado, né? Ele está mais acessível e chegou, né, a mais pessoas, assim. Então, existem pessoas de várias classes sociais que acabaram se adequando, né, pegando mesmo, se apropriando, melhor dizendo, desse estilo musical. Mas no início ali, ele veio mesmo como um anseio mesmo para que aquela comunidade tivesse voz, né, para trazer os seus questionamentos, para trazer as suas angústias, né? E o principal nome, eu acredito, né, a gente pode falar de sabotagem também, né, e ele traz muito, carrega muito na essência essa questão do questionamento, da procura, da busca por soluções, né, daquela comunidade, daquelas pessoas. Isso, exatamente. E agora eu vou fazer um desafio para todo mundo. Vocês que conhecem alguma letra de rap, o desafio é o seguinte, vocês vão cantar essa letra, cantar um trechinho que seja das músicas relacionadas a rap que vocês têm interesse e tal. Vai de quem tiver vontade. I see no changes. Wake up in the morning and ask myself, is life worth living? Should I bless myself? I'm tired of being putting in the rose and black. My stomach hurts, so I'm looking for a person to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull the trigger to a nigga, he's a hero. Give the crack kids to the hell cares. One last mouth on the welfare. Capaz, parabéns, Vitor. Parabéns, mano. Parabéns, cara, mandou bem. Uma voz bonita. Verdade. Voz de rapper, hein? Tem que levar pra frente. Vamos, galera, não precisa ter timidez aqui, não. Tá, eu vou então, ó, mas não pode rir, tá? Não, capaz. Vou pôr até o somzinho aqui. Uhul! Seu olho é tão cristalino, tipo água do mar, hipnotiza com o verde do back. Olhar você me faz delirar no rap, improviso e me beijar com esse teu sorriso. É a baixinha que consegue me deixar nas alturas. É isso aí, só um pouquinho. Bacana. E daí, pessoal, quem mais? Quem canta essa música? Essa que eu cantei agora? Isso. Andrade, eu acho. O nome é Rubi, é cantado pelo Andrade, Cauê e é pela Aldeia Records. Bacana. O pessoal que quiser conhecer um pouco mais da música, né? Então pode dar uma espiada depois. Mais alguém? Uma música que eu adorava muito quando eu era menor, que eu tava, tipo, no 7º ano, que é um rap, que eu lembro que, tipo, eu passei meu 7º ano inteiro, assim, tentando aprender, né, a cantar ela inteira, é Rap Lord. Eu não lembro mais como canta direito, mas eu lembro que era isso que eu usava meu tempo livre, assim, eu ficava ouvindo essa música e eu tentava cantar, assim, o rap da música, tipo, a parte mais rápida, assim, tentei aprender, juro. Eu não consigo pôr ela aqui, e eu não lembro direito como é, mas eu sei que eu adoro essa música, eu acho ela muito Rap boa. Lord é massa, é um som monstruoso. Bom, agora eu vou dar o espaço de fala para o meu amigo Elias e o professor Ed para falar um pouco sobre composição de música e tal.
O Elias está aqui do meu lado. A gente meio que vai conversar juntos aqui. Mas falar sobre rap, falar sobre música, né, é algo que mexe com a gente, né? É algo que é transformador. Eu acho que é difícil o ser humano que não curte, né, que não gosta de música. Isso em qualquer lugar, em qualquer espaço, né? Ou seja funk, seja reggae, rock pesado, né? Sempre tem alguma ligação com a música, né? E muitas vezes a música ela serve também como terapia, né? Como terapia para esquecer os problemas, para esquecer as dificuldades, para transformar. E o rap, né? Quando ele surge de uma maneira um pouco diferente, mas também era terapia para aquela galera da comunidade, né? Porque era uma maneira de eles colocar para fora a raiva, o sentimento de tristeza e de indignação de um povo esquecido, né? Da comunidade, que muitas vezes os governantes esqueceram, e que já vinha de um problema histórico, né? De um povo que lá na escravidão foi liberto, mas que não tinha para onde ir, né? E que não tinha políticas públicas para poder estudar, para poder acessar, para estar nos espaços. E daí eles vão buscar maneiras de colocar para fora a indignação das crianças e dos colegas que eles vinham morrendo, né? E isso não é diferente no Brasil, né? Começa a estourar lá na década de 60 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também muito forte como uma maneira, só que não chega, né? Porque era considerado uma cultura no Brasil de negro, né? De pobre, de comunidade. Então, assim, quando que o rap no Brasil mesmo ele vai estourar? Quando o Gabriel Pensador, né? Quando o Gabriel Pensador começa a cantar, quando o Marcelo D2 começa a cantar. Até então, o Racionais já cantava, já tinha outros grupos que representavam a periferia, falavam dos problemas, e era considerado música de malandro, de bandido, né? Por muita gente, pela grande mídia, né? E eles agiam dessa maneira. Hoje não. Hoje a gente vê, né, que ela está em todos os espaços, o rap tem esse estilo, está em todos os lugares, em todos os espaços, e a galera consome muito, porque também se popularizou. Eles começaram a fazer rap romântico, rap do dia a dia, do cotidiano, que é aquilo que o Caio trouxe, né? Então, e daí, com a mídia vendo que isso era bacana, né, que era um feeling legal, depois que veio o Gabriel, depois o Marcelo D2, opa, vamos se apoderar. E hoje o rap no Brasil e no mundo vende milhões, né? A gente assiste clipes aí de 80 milhões, 100 milhões, e isso acabou se popularizando, né? É interessante, como o professor Ed falou no início, né, da fala dele, o que é a música? Na verdade, a música ela é uma maneira que a gente tem de extravasar aquilo que a gente tem dentro da gente. Quando ele falou da terapia, né, muitas vezes a gente precisa de uma terapia. E o que é a terapia quando a gente precisa de, às vezes, né, um psicólogo, alguma coisa? É a gente soltar para fora aquilo que a gente tem dentro da gente, né? E através da música a gente consegue fazer muito bem isso. E o bacana é que a gente faz de uma forma que as pessoas param para ouvir aquilo que a gente tem para falar, né? Param para ouvir a nossa voz, né? Para ouvir a nossa indignação, a nossa inquietação. Bem bacana isso que o professor falou. E realmente, quando ele coloca ali a questão de que no início, né, o rap era uma música da periferia, né? Como alguns falam do gueto, né? Das comunidades apenas, algo que quando o Gabriel Pensador, né? Ele era uma pessoa que estava fora desse circuito, estava fora dessa, né? Não era um músico que cresceu, né? Nessa realidade, mas ele se apropriou disso e através dele outras pessoas acabaram também se apropriando. Hoje a gente vê que o rap pode ser misturado, combinado com diversos estilos musicais, com o sertanejo, né? Com o forró, pode ser combinado com o pagode. Então, o rap é um estilo musical que ele cabe com qualquer outro estilo também, né? Bem interessante a gente perceber essa capacidade mesmo de ser
integrado, de ser combinado, de ser apropriado por outros estilos musicais também. Inclusive... Posso só falar uma coisa, Edi? Claro. Então, vocês falando a respeito disso, né, dessa questão do rap já está aqui há muito mais tempo, e ele só ter sido, entre aspas, ficado famoso, não sei se a gente pode dizer isso, quando tem lá o Marcelo D2 ou o Gabriel Pensador, me passa na cabeça aquela coisa, né, os caras são brancos, né, e os caras são filhos de uma classe, de uma elite, né, são ambos filhos de elite, né. Então, a gente também tem que, talvez, entender... e aí, eu estava olhando aqui, o Marcelo D2 vai surgir, tipo, 90, né? 90 e pouquinhos, né? Então, tentar entender o que está acontecendo no... Isabel, deu uma travadinha. O Brasil não está me ouvindo, está meio ruim aqui. Então, entender isso, né? Quer dizer... conceito com relação à questão da negritude, né, do estilo, né, então talvez pensar um pouco. Isabel, essa tua fala... para poder colocar uma música que é do gueto, né, que representa o gueto, na verdade, né? Isabel, essa tua fala eu acho que é bem importante, né? Travou um pouquinho. Não me ouvi, porque caiu a minha conexão aqui. Travou um pouquinho, mas eu consegui entender a questão da lógica e também do contexto histórico, né? Quando a gente pega numa década de 90, que começa a luta pelos direitos humanos, né? Logo depois vai surgir o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E toda a busca. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu consigo ouvir tranquilo. Estão conseguindo me ouvir legal? Tô conseguindo te ouvir tranquilo. Ah, legal. Então, assim, é um período bem delicado e um período também de muitas manifestações. Mas ainda quem tem vez e voz não é a comunidade da periferia, né? Que está muito distante, que é aquilo que tu trouxe. Então, assim, tanto é que a periferia vai criticar muito o Marcelo D2, vai criticar muito o Gabriel Pensador, porque eles falam de uma realidade que eles não conhecem. Isso. Né? Que eles não sabem o que é realmente. Então, por isso que às vezes a gente vê o Racionais criticando o Marcelo D2, criticando o Gabriel Pensador. Mas, claro que eu acho que eles foram importantes, sim, né? Porque a luta da comunidade é uma luta de todos. Né? Então, a gente tem que trazer essa discussão para todas as classes. E todo mundo tem que saber o que acontece lá na comunidade, sim. Os problemas, as dificuldades, porque a desigualdade social é uma responsabilidade social, né? Então, a gente vê nesse momento agora, escrachado, até a gente conversava hoje, tipo de pessoas que não têm o que comer e às vezes acabam vendendo seu voto, né? Mas se tu chega para um cara da periferia, que ele não tem o que colocar na mesa, e chega um cara com dinheiro, ele acaba cedendo, né? Então, quando tipo, uma coisa que tu falar, a gente diz assim no nosso discurso, a gente diz assim, galera, não deve vender o voto, né? Tipo, a gente faz esse discurso, né? A gente tem que olhar todos os eleitores, a gente tem que conhecer muito bem, né, a campanha de cada um. Mas se chega na mesa de alguém que não tem nada para comer e o cara vê uma possibilidade de alguma grana, né, que só ele sabe o problema dele e a realidade dele, ele às vezes acaba se vendendo. Então, assim, o nosso problema é muito maior, né? É um problema social, né? Que a galera traz desde lá de trás, né? Já traz essa questão da discussão, do debate através da música. Então, a composição, ela pode se dar eu contando uma história, eu posso fazer uma reivindicação, eu posso lutar, né, por algum direito, que é o que os meninos fizeram e que a maioria dos cantores de rap faz. Ela pode ser para entretenimento, né? Ela tem várias funções hoje. Ela pode ser para me cantar uma gatinha ou um gatinho, né? Ou vice-versa. Então a composição ela tem essa força. Mas dizem os músicos que quando o cara está na fossa é mais fácil para compor, né? Ou quando está sofrendo emocionalmente é mais fácil. Tipo, perdi meu pai. Porque tu está indignado com a vida.
né? Tu perdeu alguém que tu ama, a menina foi embora, tu tá indignado com a vida. Então, segundo os músicos, nesses momentos de tristeza, né, e de emoção à flor da pele, é mais fácil escrever. Eu componho, não componho rap, mas componho música, né, popular, né? E música gospel também. Então, tem algumas regrinhas para se compor. Eu gosto, não mostro muito, mas gosto de compor, né? Então, componho mais quieto. E um dos fatores importantes para a composição, né? Existem várias maneiras. Eu acho que não existe uma regra. Eu acho que isso é importante para a gente saber. Não existe uma regra, uma maneira só, né? Enquadrar numa caixinha. Esse é o jeito. Não. Tu pode primeiro escrever uma letra e depois colocar a melodia em cima, ou em cima de um beat, né? Tu pode primeiro escutar um beat e tentar improvisar em cima, que o Caio já vai mostrar daqui a pouco. Tu pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, melodia e letra, né? Se está inspirado, às vezes está no carro, já vem na cabeça aquela letra e tu joga. E daí, claro que a gente sabe que existem alguns críticos que dizem que determinados tipos de música são ricas e determinadas músicas são pobres. Começou lá no século XIX, né? Olavo Bilac, Vinícius de Moraes, que falavam da rima que o Elias vai trazer um pouquinho, mas não necessariamente uma coisa é melhor do que a outra, trazendo para os nossos dias atuais. Porque senão o menino da periferia, às vezes que está contando do contexto dele, ele está falando da realidade, dos problemas. Às vezes a melodia, para alguns, aparentemente ela é simples, mas a gente sabe que para ele aquilo é muito rico e fala de um contexto que dói na pele, de todo um sofrimento. Mas eu vou passar para o Elias para ele falar um pouquinho aqui sobre a rima rica e a rima pobre, tá? Bom, pessoal, então, assim como o professor Ed também, eu sou compositor, né? E pegando o gancho naquilo que ele trouxe, a questão da composição, acho que é muito do momento que a gente está vivenciando, do momento que a gente vive. Houveram músicas que eu compus por uma inspiração, às vezes de um sentimento, né? Eu me lembro de uma música uma vez que eu fiz, assim, não componho também, a minha área não é o rap, né? Trabalho faço música para casamentos, então sou pianista, embora eu toque um pouco de outros instrumentos também, violão, bateria, guitarra, baixo, mas já compus algumas coisas para peças de teatro. Teve uma vez que eu compus uma música que eu fui tocar no casamento da minha cunhada, eu compus uma música para a entrada dos padrinhos. E eu dava aula indo nas casas das pessoas, isso há quase uns 10 anos atrás, mais ou menos. E aí eu estava sentado numa praça aqui em Curitiba e aquilo me inspirou, as pessoas passando de um lado para o outro, peguei uma folha e escrevi, e a música saiu daquilo, né? Existiram outros momentos em que eu tinha um tema para trabalhar, tinha uma peça de teatro, precisava de uma música para aquela finalidade, com aquela temática. E aí demorou mais tempo, né? Teve momentos em que eu estava, como o professor Ed falou, estava triste porque estava com o coração partido, então aquilo ali já veio a música com a letra, tudo ao mesmo tempo. Então, não existe uma maneira só da gente trabalhar essa questão, desenvolver essa questão da composição, né? Mas, a gente falando, então, indo para uma parte técnica, eu vou usar alguns termos, e como o professor Ed falou, esse termo não é um termo, a gente não deve levar ele para um modo pejorativo, tá? Que é a questão da rima rica e da rima pobre. Quando a gente fala isso, a gente está falando de uma classificação técnica. Rico em termos de complexo, né? De algo que envolve diversos fatores. Então, nesse sentido, não tem nada a ver com o fato de ser algo simples na sua essência, mas analisando de uma forma técnica. A gente tem, então, a questão da rima rica e da rima pobre. A rima, vou começar com esse termo, né? Rima pobre. O que seria uma rima pobre? É uma rima que vai trabalhar com palavras que possuem a mesma classe gramatical. Então, quando eu rimo, por exemplo, duas palavras que são substantivo, ou duas palavras que são adjetivo, quando eu rimo, por exemplo, duas palavras que, segundo a classe dela, é um advérbio, por exemplo, então eu estou trabalhando com o que seria, dentro dessa ótica, considerada uma rima pobre.
né? Então, vamos supor, sei lá, rimo lá a palavra casa, né? Com a palavra asa, né? Que é bem parecido ali e tal. Então, são dois substantivos, né? Uma coisa bem básica. Então, são dois substantivos. Então, aí eu estou falando de o quê? De uma rima pobre, nesse sentido. Agora, se eu falar assim, eu rimo lá a palavra casa com a palavra rasa, né? Casa é um substantivo. Rasa é o quê? Já é um adjetivo. Então, eu estou trabalhando com duas classes gramaticais. Dentro desse contexto, né, da língua portuguesa, então a gente pode pode trabalhar dessa forma, né? Então, mas isso, assim, gente, isso, no final das contas, não define, né, essa música é melhor aqui por causa dessa técnica, por causa da aplicação, por causa disso, né, porque está trabalhando dessa maneira e essa é pior. Não, na realidade não. A música, ela fala sobre a realidade daquilo que a gente está sentindo, né? Inclusive, o que é música? Para nós, músicos, música é a expressão do sentimento através dos sons, através, né? Então, quando a gente está exprimindo, a gente está se expressando através do que a gente canta, através de um instrumento musical, a gente está se abrindo, a gente está demonstrando aquilo que a gente tem no nosso coração. E que coisa bacana é isso, né? E que coragem também precisa se ter para a gente poder se abrir, para a gente poder se mostrar assim, porque não é fácil. Eu estou aqui trabalhando na unidade aqui há 5 anos, né? E a gente vê o quanto isso é transformador, o quanto é bacana a gente, através da música que a gente faz, a gente perceber que as pessoas, elas param para ouvir aquilo que a gente tem a dizer. Né? E muitas vezes, aquilo que eu falo, a pessoa dali a 10, 15, 20 minutos de um dia, de repente ela se esquece. Mas, através da música que eu faço, né, de repente aquela mensagem consegue atingir uma pessoa de modo que ela nunca mais vai se esquecer daquele dia. Ela vai se identificar com aquilo, né? Então, é muito bacana a gente entender também essa questão do valor da música, né, da arte, independente, né? A gente não categorizar nesse sentido, né? Isso aqui é bom, é rico por causa disso, esse aqui é pobre, por causa disso. Não. Na realidade, toda expressão ela é válida, né? E é bem importante. Nesse processo de composição, eu acho que o primeiro fator, e no nosso caso aqui, é importante que haja uma pesquisa, né? Então, quando eu componho do coração e falo, expresso aquilo que eu estou sentindo, é uma coisa, né? Eu quero a Gili chegou para a gente, a diretora aqui da escola, e disse assim: Ed, precisamos de uma música sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para segunda-feira. E daí, eu conversei com o Elias, a gente trocou uma ideia, e a primeira coisa que a gente fez foi no Caio, cara, vamos pesquisar. E o Caio foi pesquisar tudo referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E daí eu falei para ele, cara, pesquisa poesia, pesquisa um pouco da história do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que ele saiba como escrever. Já vou fazer um exercício agora com o Caio. Ele vai explicar como é que ele fez a música, e depois a gente tem que fazer a composição. Beleza? Isso. Então, que nem o Ed falou, a composição vem... Geralmente, quando a gente vai escrever alguma letra, sempre geralmente há um tema, ou se tem algo na cabeça, né? Às vezes é feito na hora, assim, do nada, mas também às vezes é planejado, tem um tema, tem certa pesquisa. Você pesquisa, e a forma que eu fiz foi, eu pesquisei a respeito, já tinha algumas ideias a respeito, tá ligado? Do ECA em si. Daí eu fiz a pesquisa, anotei alguns tópicos, tá ligado? Daí eu fui escrevendo. Só que a minha forma de composição é o seguinte, eu coloco o beat, a base em si, no qual vai rolar a minha música e tal. Daí, em cima dessa melodia que eu vou escrevendo de acordo com o que eu já tinha estudado, entendeu? Daí, às vezes pode acabar gerando mais tempo do que você espera e tal, dependendo do tema. Mas sempre tem que rolar algum tipo de pesquisa para você saber o que escrever, o que falar na hora em si. Mas muitas vezes não. Muitas vezes você não precisa nem pesquisar, porque é algo que você é do seu conhecimento próprio. Tipo alguns rappers que falam sobre as suas comunidades, que falam
sobre os problemas sociais que ocorrem, a pobreza em si. Tipo, não houve um estudo, houve a parte da vivência, tá ligado? Então, muitas vezes a composição vem da parte da gente escrever o que a gente vive, escrever o que a gente viveu, escrever o que a gente pensa, tá ligado? E é sim. Posso dar fazer um comentário, Caio? E assim, gente, na realidade isso é uma coisa que eu vou falar aqui que serve para qualquer estilo musical, né? Eu não sei quem foi que falou assim, eu tô sempre com fone de ouvido, tô ouvindo música, né? Inclusive eu não tô com o meu pendurado aqui, mas eu também sou uma pessoa que para vocês terem uma ideia, eu durmo com o fone ouvindo música, só consigo dormir desse jeito. Quando a gente tem uma vivência nesse sentido, que nem o Caio falou, fica muito mais fácil também da gente sentir. O Caio está ligado em uma palavra que eu vou falar, que é o flow, né? Isso. Que é a questão de você saber sentir ali o ritmo das palavras, o que cabe naquele beat, o que fica melhor para aquele estilo. Isso são coisas que a gente consegue com as referências. Então, é muito importante a gente ouvir. E que nem teve uma menina que falou, eu sou eclético, eu ouço de tudo. Isso é muito bacana, porque quanto mais referências a gente tem, mais elementos a gente consegue para colocar na nossa música, né? Então, falando em termos musicais, falando também, é muito importante a gente ler muito, né? Porque assim, mesmo que, beleza, a minha rima ela não vai ser uma rima rebuscada para eu poder falar, eu quero atingir as pessoas mais simples, eu usar palavras muito elaboradas, beleza. Mas assim, é melhor a gente ter um conhecimento assim e a gente perceber que depois a gente pode, né? A gente vai usar isso para atingir as pessoas que a gente precisa, ou ao contrário, a gente até elevar um pouco o nível, né, das pessoas que estão ao nosso redor. O conhecimento ele nunca é demais, então é muito importante a gente ouvir muita música de todo quanto é estilo, ler bastante, se apropriar dos assuntos, porque isso aí só vai fazer com que a nossa música ela seja mais rica no sentido de elementos e a gente tenha bastante material para poder trabalhar. Então, eles estavam conversando sobre composição, que é algo que acaba gerando tempo, né? Na hora, assim, você pensa no que você vai escrever, no que você vai compor. E quando a gente fala de rap em si, a gente não pode esquecer da improvisada, das batalhas de rap em si, que foi algo que deu uma visibilidade muito grande para o hip hop hoje em dia. Então, eu vou explicar um pouco. Quem conhece já sobre as rimas, as batalhas, vai ter um pouco mais de facilidade. Mas quem não conhece, eu vou explicar um pouco. Primeiro, vou explicar a rima em si. A batalha de rima, ela acontece uma roda de pessoas, que conhecido como plateia, que vai fazer a votação, e 2 MCs. Esses MCs têm objetivo. Também tem vários tipos de batalha, eu estou citando um deles. Tem a batalha de sangue, que um dos objetivos é ofender o seu adversário através de argumentos. Muitas vezes tem regras estabelecidas para não falar de família, não acabar pegando muito pesado, mas a intenção é você ofender o seu adversário através de argumentos. Muitas vezes não entra só a parte da ofensa, mas como um argumento melhor que o outro, ataque e resposta. E como eu aprendi a rimar, foi o seguinte, eu sempre ia tentando, arriscando, e sempre é normal, a gente erra, a gente gagueja, a gente tem que vergonha, mas quando se trata de rima, a gente tem que esquecer a timidez e partir para cima, mano. Senão você não vai conseguir, não vai ter sucesso direito, pode ter... Tipo, a timidez, ela trava a gente. E para você mandar uma rima improvisada, tem 3 etapas. Tem a palavra-chave, que é o seguinte, sempre quando a gente vai rimar, a gente pensa na hora. E para mandar na hora, a gente tem que ter algumas palavras-chave que podem acabar rimando com o que a gente quer falar. Supondo, por exemplo, tô aqui com a galera na oficina, tá ligado? Daí vai ter alguma palavra tipo fascina, que vai rimar com o que eu falo, tá ligado? E daí agora eu vou dar um exemplo, daí quem sentir a vontade em participar também. Estão escutando legal?
mandando na improvisada que é sem sequela. Eu tô aqui na oficina junto com a galera. Agora falo um bagulho, mano, cê não nota. Tô aqui, rapaziada, junto com o geral da escola. Então, vou falar um pouco aqui sobre o hip hop. O bagulho, mano, se liga, pura improvisa. O hip hop é uma coisa que muda suas vidas. Também uma coisa que vem lá das antigas. Agora falo que o bagulho é rima, vai além. Convido vocês a rimar comigo também. Mas agora, mano, a verdade é que vai à tona. Pra rimar com a gente, mano, não pode ter a vergonha, porque a vergonha vai travar. E com certeza pra rimar isso, mano, vai trabalhar. Agora, meu irmão, e aqui eu não sou freguês, vou deixar a palavra improvisada pra vocês. Vai, povo, sem vergonha. Aí, pois é, como eu falei, assim, eu não sou o cara que manja da rima, né? Do rap, mas vamos lá, vamos tentar. Né? De repente, eu acabo me pagando um mico aqui, mas não é por causa disso que eu vou ficar sem fazer a rima, né? Vamos lá. É isso aí. Fala, Caio, meu amigo, você é meu parceiro? Você é um cara massa e não precisa de dinheiro, o que você precisa é ter amigos, por isso eu quero você sempre comigo. Realmente vou mandar aqui pro meu amigo, eu vou ser o seu parceiro até quando eu tiver velhinho, mas agora, meu irmão, segura o sapatinho, vou mandar pro Elias, agora eu mando pro Edemilson, agora eu mando aqui, é puro improvisado, os caras não querem rimar porque estão tudo envergonhado, mas agora... A ideia que é à tona não, aqui comigo, mano, não precisa é ter vergonha. Eu sei o que eles pensam aqui na parada, é de eles começar a rimar e nós começar a dar risada. Mas tá ligado, mano, essa que é levada, eu não vou é dar risada, eu vou mesmo é bater palma. Porque tem que ter atitude, pode pá, não é todo mundo que consegue é rimar, mas tá ligado agora, é pura visão. Pra você conseguir, basta ter muita dedicação. Aê! Pelo amor de Deus, hein, Caio? Então a gente convida vocês para deixar uma frase, né, da experiência da tarde, como foi cada um. Eu vou começar aqui, passo para o Vitor e depois passo para os outros aqui. Eu fico bem feliz, né, de a gente estar tentando estabelecer, eu acho que a gente já está nessa parceria, se a gente pudesse dizer assim, né, desde o ano passado, e é um aprendizado para a gente ouvir vocês, é um aprendizado super legal, que vocês estão sempre mostrando as coisas que vocês fazem e a gente está sempre podendo trocar essas figurinhas. Então, para a gente é sempre um super aprendizado poder estar com vocês. Achei muito bacana. Vitor? Então, eu achei bem legal essa experiência, que a gente aprendeu bastante e onde a gente teve essas atividades, né? Que a gente tentou ter algumas delas. Com a Batalha do Rap, que ninguém fez. Mas foi bem legal. Alguém mais? Eu posso falar. Eu adorei. Quer falar, Elisa? Eu posso falar. Eu adorei, de verdade. Eu aprendi várias coisas que eu não sabia sobre o rap. Eu aprendi coisas que eu não sabia sobre o hip hop também. E eu adorei passar essa tarde aqui, aprendi várias coisas e fiquei... E consegui gostar mais de rap, porque não é uma música que eu escuto assim todo dia, não é mais o meu estilo de música que eu escuto. Tipo, eu gosto, mas eu nunca tinha parado pra ver, assim, tipo, pra entender sobre, sabe? E eu só queria agradecer mesmo, porque foi muito legal, de verdade. Eu também queria agradecer, falar que foi muito legal, até porque não é igual a Elisa, não é o estilo que eu mais escuto, então eu não sabia muito sobre a história e afins. Mas eu achei muito legal e parabéns. Heron? Eu gostaria de falar que foi bem gratificante essa tarde. Foi gratificante essa tarde, organizei tudo aqui, vi um pouco mais sobre rap, embora meu estilo musical favorito seja o rock. Eu queria deixar um grande abraço para cada um de vocês, agradecer por todos que estiveram aqui participando.
Eu queria deixar também que hoje foi uma tarde muito produtiva, deu para trocar bastante conhecimento e acho muito importante a gente falar a respeito sobre, porque o rap ele tem uma grande influência na história do Brasil em si, né? E é isso, gostei de ter conhecido vocês. Espero que todos tenham uma ótima tarde. E agradecer a presença de todos vocês também, né? Tayame, liga o teu microfone. Viu? Eu falei que foi muito bom, professor, estar nessa tarde trocando, porque a gente teve meio que uma troca de cultura, né? Querendo ou não, a gente aprendeu um com o outro, cada um falou um pouquinho do que gostava, do que se sentia melhor e o que eles achavam importante. Então, eu gostei bastante mesmo, foi bem produtivo.